Buenas! Me perguntaram esses dias aí, o Adrian, você fala tanto de governança? Tá aí, ó, Lojas Americanas teve um rombo de quase 20 bilhões na parte fiscal e montante geral aí deu mais de 40 bilhões, sendo que a empresa vale só 12 bilhões, só, né? E você fala tanto de governança, tá aí, a empresa está listada na bolsa e teve esse rombo. Então, governança não vale de nada. Fica até o final do vídeo que eu vou explicar algumas coisas. Você, principalmente, que trabalha com governança de TI, que agora é governança corporativa de TI, então tem tudo a ver. Bom, eu sei que muita gente já fez vídeo aí, já falou pra caramba sobre as lojas americanas, mas eu vou dar um ponto de vista diferente para você que é profissional de governança. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que a Lojas Americanas, ela compra dos fornecedores e essa mercadoria ela não coloca logo de cara para vender. Ela coloca no estoque, só que ela precisa pagar o seu fornecedor. Então o que ela faz? Ela não tem dinheiro porque ela não vendeu o produto ainda. Então ela vai atrás dos bancos, né, os credores, pega dinheiro emprestado e paga os fornecedores. E aí depois, que à medida que ele vai vendendo essa mercadoria, ele vai pagando essa dívida com os bancos. Até aí tranquilo, não é ilegal. Mas o que acontece? No balanço financeiro da empresa, era contemplado apenas essa dívida com o fornecedor e não com o banco. Vou explicar em outros termos. Vamos imaginar que você trabalha nas Lojas Americanas, você comprou R$1 milhão em mercadoria. Aí você não tem 1 milhão, aí você vai até o banco, faz um empréstimo e aí depois você vai ter que pagar 1 milhão e 100, sendo que esses 10% aí seria de juros. E lá no balanço não estava contemplando esses 100 mil, apenas a dívida com o fornecedor. Hoje, vendo isso, eu falo, nossa, Adriano, mas é um erro tão tosco, tão simples. Agora é fácil a gente visualizar o que aconteceu. Mas vamos lá. Isso foi se acumulando com o tempo, chegando aí num rombo de 20 bilhões só na parte fiscal e o montante total mais de 40 bilhões. E por que isso chegou nesse ponto? É o que eu vou explicar aqui. Poucas empresas, infelizmente, reportam indicadores tributários e fiscais para a Bolsa de Valores, lá no caso a CVM. E isso faz com que vai ficando uma lacuna, e isso vai acumulando com o tempo. Mas, Adriano, foi só falta de indicadores? Não tinha uma auditoria interna, não tinha controles internos, não tinha uma auditoria externa, que eu também vou falar um pouquinho sobre a PricewaterhouseCoopers? Sim, tinha. Mas vamos lá. Eu sei que normalmente, quando tem uma pessoa que tem interesse em investir em uma empresa, principalmente que está listada na Bolsa de Valores, e se está listada na Bolsa de Valores, a gente subentende que essa empresa tem governança. E Lojas Americanas não foi uma coisa típica, ela tinha governança, uma governança robusta. Mas vamos entender como que funciona mais ou menos os indicadores de governança. Tem um tal de ESG, né, a letra E, S, G, que significa aí as questões ambientais, sociais e a letra G de governança. Então essa letra G aonde eu vou bater nesse vídeo. Eu não vou falar de questões sociais, questões ambientais, mesmo porque muitas vezes as próprias lojas americanas acabou ganhando prêmios aí consecutivos por conta do mercado ambiental, de ações climáticas, carbono. Então a letra G. E a letra G é o que nos importa. E aí você fala assim, puxa vida, né? Quando tem governança, a gente está falando de transparência, a gente está falando de gestão de risco, a gente está falando de controles de fraude, corrupção, etc. Concordo plenamente. E para você ter uma empresa listada na Bolsa de Valores, normalmente, inclusive, quando você está listado na Bolsa de Valores, você tem que cumprir mais obrigações que a própria lei está te pedindo, porque eles são muito rigorosos. Mas, Adriano, o que aconteceu então? Uma coisa é você estar listado na Bolsa e cumprir com as regulamentações. Mas o que é feito interno, infelizmente, pode estar meio desconexo com a cultura de governança. Eu vou falar mais sobre a cultura. Bom, falando um pouquinho aí do ESG, o que o investidor ele quer normalmente? Ele quer a grana, tá? Ele quer a grana, mas também que não agrida o meio ambiente, que traga um benefício social, ok. E internamente, o comitê, o board, enfim, todo mundo tem esse interesse também. E aí, o que aconteceu nas lojas americanas? Todo mundo ficou focado muito no resultado, custo, dinheiro e acabou esquecendo de algumas coisas aí que é meio antiético, alguma coisa meio esquisita no meio do caminho. Eu não estou dizendo que foi isso, mas muito de informação que eu peguei no mercado, muitos dizem que foi, não digo uma falcatrua, um fraude,
Mas esse erro contábil, a gente não sabe o que aconteceu, porque parece uma coisa ser tão simples e tinha grandes empresas auditando isso. Mas vamos lá, vou focar no problema. O que a gente pode entender? Realmente faltou a conformidade na prestação de contas, né? Passar essas contas, o que está acontecendo. Lembrando que muitas empresas acabam não passando essa questão fiscal, ok? Mas a empresa, ela meio que pecou um pouquinho. Houve indícios anteriores sobre isso? Me parece que quando você olha as informações atuais, e aí começa a despontar algumas coisinhas, olha, realmente eles não foram tão claros. Então, quais são os problemas que a gente consegue levantar? Faltou comunicação, faltou clareza, demora de emissão de relatórios para o mercado, e tudo isso deveria criar um incômodo no investidor, criar um incômodo na CVM, na Bolsa de Valores. Independente desses problemas, o que a gente pode perceber? A governança das lojas americanas era robusta, eles tinham tudo o que precisa ter. Eles tinham conselhos, eles tinham dirigentes, tinham comitês, tinha a questão de responsabilidade, tudo legalmente. Então, tudo que está lá na cartilha, vamos dizer assim, da Bolsa de Valores, lá na B3, ó, você tem que ter isso, e eles passaram por tudo isso. Então, legalmente, eles estão aderentes, tá? Mas o que acontece internamente, a gente está falando de seres humanos. Eu sempre falo, né? Não adianta a gente ficar focando em ferramenta e só em processo. Tem a questão do ser humano, que muitas vezes essa alta administração estava muito focado em grana, no lucro. Talvez até custe o que custar. Bom, de tudo que eu analisei e vi, o que aconteceu? A gente pode perceber que faltou aí a gente fala de falta de adesão aos valores da cultura corporativa. E a cultura corporativa era a cultura de governança. Então a gente entende aí, lendo algumas notícias, que a própria alta administração não estava comprometida com a governança. Então eu sempre falo, quando a gente vai montar essa governança corporativa ou governança de TI, todo mundo tem que estar alinhado, não é só as pessoas que estão lá embaixo, tá? Não é só o operacional, é o tático e o estratégico. Então, aparentemente, o estratégico eles não estavam tão comprometidos com a cultura corporativa de governança. Uma outra coisa que foi possível constatar também, de várias fontes, que realmente havia um problema ali de comunicação interna. As pessoas estavam meio resistentes a falar de problemas. Então, a alta administração sabia que tinha algum problema, mas infelizmente não era tão fluido nas conversas, então as pessoas não queriam tocar muito no assunto, e isso foi virando uma bola de neve. Tudo isso por conta do quê? Apenas o resultado financeiro, e aí acabou pecando. Meio assim, custe o que custar, a gente vai dar resultado para os investidores. Bom, aí você fala assim, pô Adriano, mas e as auditorias externas? No caso das lojas americanas, a Pricewaterhouse, ela era auditoria externa, tá? Que era uma grande, né, empresa mundial, e entraram em contato com a Pricewaterhouse, mas ela simplesmente comentou que ela não pode falar nada por conta da confidencialidade. Lógico que vai caber a CVM, né, averiguar isso aí, investigar, e com certeza vai ter multas, vai rolar processo. Bom, para algumas empresas, infelizmente, está longe da governança sair do papel e realmente virar uma realidade. Então, eu insisto aqui, a questão da cultura é muito importante. E eu vou dar um exemplo. Eu já trabalhei numa empresa onde a empresa foi abrir o capital na bolsa e eu atuei diretamente na parte de governança de TI para ajudar a empresa a abrir o capital. E lá, quase chegando no finalzinho do projeto, né, o próprio presidente da empresa chegou para mim e me disse, não precisa ficar se preocupando com tudo isso, a gente vai montar o comitê, mas é para inglês ver. Ele falou isso para mim. E naquele momento eu falei assim, não, eu vou largar isso, cara, não gosto mais de governança. Não, não é assim. Governança é bom, é essencial. Cada vez mais está sendo mostrado, jogado na nossa cara, que o que acontece no mercado, essas empresas de uma hora para outra ter esses rombos, é por conta da falta de governança. Então não adianta ter só no papel, tem que seguir. E no caso dessa empresa que eu trabalhei, eles estavam passando por um processo de due diligence, né? Eles estavam fazendo uma diligência ali para fazer um financiamento, receber um financiamento de um banco gigantesco, uma fortuna, além de ir para o capital e também conseguir mais uma grana para os seus projetos. É o que eu costumo dizer, a governança ela é maravilhosa, ela dá controle, ela dá direcionamento, mas a gente precisa encarar a governança como se fosse, é só um paralelo, como se fosse a norma ISO. Ou seja, não interessa se o produto realmente é bom, está atendendo a demanda. Ele tem que seguir o processo. Então, se uma empresa tem a norma ISO, significa que ela está seguindo ali à risca
os processos que ela definiu, independente se o produto é bom ou não. Por isso que eu falo assim, nem sempre que uma empresa tem norma ISO, significa que o produto ou serviço que ela está entregando é boa. É a mesma coisa da governança. Olha, a nossa empresa tem governança, está listado na bolsa, mas será que ali a questão humana, será que o produto, será que tudo isso é bom ou é só para inglês ver? E essa palavra só para inglês ver, eu vi isso em várias matérias de pessoas especialistas. Resumo da história então, a gente não pode ver a governança ou qualquer lei ou qualquer obrigação, qualquer coisa apenas como um checklist de obrigações. Então a gente recebe um relatório, normalmente o que acontece em auditoria, né, de norma ISO, a gente tem um checklist, vai, temos isso, temos isso, temos isso. Não é só isso. A gente tem que ter esse checklist, óbvio, mas a gente tem que viver a governança de cabo a rabo, todo mundo, do estratégico ao operacional. E com isso, com a governança em mão, a gente vai ter controle do que está acontecendo. Eu lembro uma vez que um dos meus gerentes, perguntei para ele numa situação grave, falei assim, o que está acontecendo? Ele falou, calma, chefe, estamos afundando sob controle. Olha que interessante, ele sabia que estava afundando, porque ele tinha controle do que estava acontecendo. Óbvio que o ideal seria, estamos crescendo sob controle, mas o ruim é estar fazendo, eu tô caindo, eu tô sendo derrubado pelo mercado, eu tô sendo derrubado pela TI e eu não sei de onde está vindo essa porrada. Então, ter controle é extremamente importante. Tá aí o objetivo da governança. Não é porque aconteceu esse tipo de problema nas lojas americanas que você vai falar assim, tá vendo, Adriano? Governança não é importante. Aí que eu digo, governança realmente é importante, mas faltou aquela questão de cultura de governança corporativa. Enfim, de qualquer forma, a gente sabe que tem uma CVM, que agora vai abrir um processo investigativo bem criterioso, e aí se eu tiver notícias aí do que está acontecendo no mercado, eu volto aqui gravar um vídeo. E se você gostou, dá um like nesse vídeo para ajudar o tio Adriano, para entender se esse conteúdo é importante para você ou não. E talvez você esteja se perguntando, Adriano, eu só trabalho com governança de TI, o que eu tenho a ver com esse assunto? Tudo! Porque um relatório emitido errado, uma informação que você coloca, a gente está falando de informação. E provavelmente eles não vão marcar essas informações, esse balanço, por exemplo, num papel de pão. Eles vão colocar onde? Num sistema. E quem controla esse sistema? Você, profissional de TI. Ok? Vou ficando por aqui, depois eu vou gravar alguns vídeos sobre isso aí, se desenrolar. Ok? Um grande abraço, valeu!